Olá, amantes do saber! Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre futebol e filosofia. E para iniciar, eu já gostaria de fazer uma pergunta intrigante, uma pergunta questionadora aqui, professor. Por que aqui no Brasil se tem a ideia de que política, religião e futebol são assuntos que não são discutidos, que não devem ser discutidos? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela compartilha diferentes crenças, né? Algumas crenças acabam por sendo transformadas em tabus, em assuntos proibidos, né? Ou seja, em interditos. Na verdade, futebol, filosofia, religião e mesmo sexualidade, como diria um grande autor da filosofia, um grande pensador, um grande filósofo, Michel Foucault, deve sim ser objetos de discussão filosófica, de análise filosófica. Agora, por que no Brasil existe essa crença, e na verdade essa pergunta que você faz é uma pergunta provocativa, é uma provocação. Eu gostaria de dizer que a religião, para as elites, assim como o poder político e o futebol, não deveriam ser objeto de discussão, porque se forem objeto de discussão, muito provavelmente nós vamos acabar por desmascarar ou então por desafiar, digamos assim, as estruturas perversas, né, da nossa própria sociedade. Por exemplo, não discutir religião significa aceitar as crenças, né, as crenças religiosas, tais quais elas nos foram transmitidas. A religião, não sendo objeto de discussão, ela não interfere, ela não, eu diria, produz efeitos sociais. Ela não se transforma num instrumento de mudança social. A religião deixa de ser um elemento ou um instrumento de transformação social para se tornar um instrumento de dominação social. Do mesmo modo, a política ou o poder político não deveria ser, do ponto de vista, isto é, da ótica das classes dominantes, objeto de discussão. Por quê? Porque uma vez compreendendo como funciona o poder político, nós vamos entender muitas das vezes as causas, né, ou os motivos pelos quais uma grande parcela da sociedade vive na miséria, uma outra parcela, né, vive em condições precárias, ou porque existe desigualdade, né, ou tanta injustiça, tanta violência na nossa sociedade. E agora, no que diz respeito ao futebol, que é, ao meu ver, um assunto apaixonante, tal como a filosofia, né? O futebol não deve ser objeto de discussão para as elites. Por quê? Porque no futebol nós temos também um espelho da sociedade, né? O futebol, sobretudo o futebol profissional, ele reflete, digamos assim, a nossa sociedade. É possível, de alguma maneira, enxergar a sociedade através do futebol. Enxergar a sociedade brasileira, sua estrutura social, suas relações de classe, ou seja, os problemas que remetem diretamente à sociedade, eles, de alguma maneira, né, são refletidos dentro de um campo de futebol, quer dizer, na arena do futebol, né? Olha, o vídeo de hoje está interessante demais, então se você gosta desse assunto, peço para você já deixar um like, se inscreva aqui no canal, porque esse assunto para nós é um assunto de muitas paixões, suscita muitas paixões, né, professor? Eu confesso que eu não sou aquela pessoa muito adepta a torcer, mas eu tenho muitos amigos que diariamente discutem, brigam por causa disso. E a pergunta que eu gostaria de fazer já qual que é essa relação que existe entre filosofia e futebol? Que existe o futebol, de que forma que o futebol é assunto para a filosofia? Como que a gente poderia dizer isso? No meu entender, o futebol, ele não é apenas um jogo, né? Não é apenas um esporte. O futebol é um fenômeno cultural, é um fenômeno social.
assim como a filosofia. A filosofia é também um fenômeno cultural. A filosofia questiona nossas crenças, né? Questiona os nossos conceitos, nossas práticas, nossas instituições. A filosofia questiona os nossos valores, os nossos princípios. A filosofia questiona a nossa conduta, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Nesse sentido, então, a filosofia, né, questiona, né, o esporte e, especificamente, no caso aqui, né, Futebol. o futebol. Então, existe uma filosofia do esporte, ou filosofias do esporte. Existem estudos já muito adiantados, desenvolvidos, sobre filosofia do esporte, né? Assim como existem entidades sob este sentido que acabam por patrocinar esses estudos. Mas existe também uma filosofia do esporte, né? Há uma relação entre filosofia e futebol. E essa relação, ela, a meu ver, ela é atravessada pelo conceito de jogo. Jogo. O futebol é um jogo. O futebol é um esporte, né? Eu diria que todo esporte é um jogo, mas nem todo jogo é um esporte, né? Por exemplo, jogos eletrônicos, né? Jogos de tabuleiro não são assim classificados. Então, o conceito de jogo e de esporte não estão aqui justapostos, quer dizer, não se identificam. Existe uma semântica, ou então uma diferença semântica entre esses conceitos. Agora, vale notar, vale dizer que a filosofia também é um jogo. O futebol é um jogo. Então há aqui, a meu ver, um elemento comum entre filosofia e futebol, ou entre futebol e filosofia. De que modo podemos vislumbrar, né, perceber este elemento comum? Eu lembro aqui de um autor, né, da filosofia, um grande filósofo, Friedrich Nietzsche, né, que faz uma crítica, né, à filosofia desde as suas origens gregas, sobretudo a partir de Sócrates, né? Ele vai dizer que a filosofia sempre pretendeu, né, exercer um poder. A filosofia é também, né, vontade de poder. Aquela ideia predominante na história da filosofia ocidental, de que a filosofia é a busca da verdade, é a vontade da verdade, né, o desejo da verdade, é posta em questão por Nietzsche. Ou seja, existe um elemento agonístico, eu vou explicar melhor. Em grego, agon quer dizer ao mesmo tempo disputa e combate. Na filosofia, isto é, na arena filosófica, na discussão filosófica, existe, né, um elemento agonístico. Existe uma competição, existe uma disputa, existe, eu diria, um combate, existe um adversário na pergunta e na resposta. Existe uma contraposição. O que é a contra-argumentação, senão uma contraposição, tal qual existe na ideia de jogo. Não se consegue conceber o jogo sem combate, sem competição. É claro que a ideia de jogo leva para a ideia de vitória ou de derrota. No caso da filosofia, deve prevalecer, segundo a regra do jogo, e esse é um outro elemento comum, né, entre filosofia e futebol. Existe na ideia de jogo o conceito de regra, que disciplina, digamos assim, os
adversários, os combatentes, no caso da filosofia, os interlocutores, né? Os opositores, do ponto de vista do espaço e do tempo. No caso do futebol, isso é muito visível, né? Perceptível. Esse disciplinamento, né? O futebol ele tem um tempo limitado, né? Para ser jogado, e ele é jogado dentro de um certo espaço. Existem linhas demarcatórias. Se você atravessou essa linha, a bola saiu da linha, quer dizer, o jogo sofre uma interrupção. Okay? Na filosofia, isso está muito claro. Nós não podemos, eu diria, esquecer ou deixar de perceber isso. Um exemplo muito evidente são os diálogos platônicos. Um outro exemplo são os argumentos que foram, eu diria, desenvolvidos e aprimorados na escolástica, nas disputas escolásticas, né? A disputatio, né? Tinha a lexio, né? A questio e a disputatio, né? Então eram verdadeiras maratonas, competições, né? Filosóficas, né? Então, entre futebol e filosofia existe um parentesco muito grande que é possível perceber através, ou por meio, melhor dizendo, do conceito de jogo. Mas o futebol é, antes de mais nada, né, um fenômeno cultural. Né? Mas eu lembro aqui de um autor chamado Johann Huizinga. Ele tem um livro cujo título é Homo Ludens, né, o homem lúdico, em que ele afirma que o jogo precede a cultura, o jogo é um elemento da cultura, é o elemento fundador da cultura. Ou seja, o jogo faz parte da cultura, em todas as culturas, quer dizer, em todas as sociedades, o jogo está presente. Agora, no caso do jogo de futebol e do jogo da filosofia, dado que a filosofia também é um jogo, né? A política também é um jogo, a cultura também é um jogo, né? Quer dizer, existem elementos de combate, de confronto, de oposição, de contraposição na cultura, na política, na arte, na religião, na filosofia e também na religião. Também é um jogo. A religião também é um jogo. Quer dizer, essa ideia de jogo, ela perpassa todas as nossas instituições sociais. Né? Agora, no caso do futebol, nós temos que fazer aqui uma outra alusão. Futebol é um esporte, né? Não é apenas, ao meu ver, um jogo. Ele também é um esporte. E por ser um esporte, ele deveria promover a saúde humana, o bem-estar, o desenvolvimento de certas habilidades motoras, cognitivas, deveria promover a interação social. O futebol, enquanto esporte, né, é também, digamos assim, um espaço de diversão, de entretenimento, né? Por isso causa em nós um certo prazer, um certo deleite, uma certa satisfação. Agora, o futebol está deixando de ser esporte para ser única e exclusivamente um jogo. Mas isso eu gostaria de dizer, aliás, sobre isso eu gostaria de tecer melhores considerações daqui a pouco. Eu ia fazer outra pergunta já, não sei se já entra aqui nessa questão, mas, por exemplo, existe uma diferença entre o futebol amador e o futebol profissional. Existe uma diferença muito clara, né? Muito evidente, né? Muito evidente. E uma outra coisa, e aí a gente pode já assimilar ou relacionar essa diferença também com a questão do capitalismo que gera em torno dessa questão do futebol, que eu acho que isso é uma coisa que está muito na onda, né? É muito presente aí nas questões que a gente diariamente vê. Então, como que a gente poderia entender essa questão aí, né, dessa diferença ou dessas semelhanças? Muito bem. Vale também dizer que olhar filosófico, quer dizer, análise filosófica,
não coincide com a análise sociológica do futebol, nem com a análise antropológica, nem com a análise histórica. Não coincide ponto a ponto. A análise filosófica, ela se restringe mais ao aspecto conceitual e à problematização dos conceitos, né, com os quais nós operamos. O futebol é uma prática social. A maior parte dos brasileiros, se não quase todos, né, se julgam experts, né, Futebol. grandes entendedores, né, do futebol. Mas, na verdade, né, olhar de um torcedor, né, a análise de um torcedor é sempre uma análise, a meu ver, na maior parte das vezes, né, é uma análise empobrecida, porque é uma análise apaixonada, é uma análise que carece de elementos racionais, quer dizer, é uma análise contaminada por sentimentos. Então ela não tem o elemento da imparcialidade, né? Por isso ela descamba, via de regra, para a irracionalidade e serve muitas vezes de munição, de combustível para a intolerância, né, em relação à torcida do time adversário e para a própria violência, né, no campo de futebol, né, nos estádios de futebol, o que não é aceitável, digamos assim, dentro do conceito de civilização ou do conceito de sociedade democrática. Por outro lado, uma análise do futebol feita tão somente por técnicos de futebol carece, na maior parte das vezes, salvo raras exceções, carece de uma profundidade ou de profundidade. Via de regra, a análise de um técnico de futebol é uma análise que se limita às 4 linhas do campo de futebol. Diz respeito à estratégia, o seu sistema tático, o seu sistema de jogo, que diz respeito especificamente ao posicionamento, à movimentação, né, dos jogadores. Enquanto que a análise filosófica, né, ela transcende esses olhares. Do ponto de vista filosófico, nós devemos considerar outros elementos, se quisermos bem pensar o futebol. A filosofia, como disse há pouco, ela nos permite compreender o que parece estar oculto, né, ou aquilo que subjaz à atividade, né, do futebol. Sobre o capitalismo, o futebol se transformou, na verdade, né, num grande negócio rentável. Quer dizer, o futebol está deixando de ser um esporte, né, de massa, para se tornar, né, um esporte, eu estou dizendo o futebol no seu sentido preciso do termo, né? Porque há uma diferença, como você bem notou, entre o futebol amador e o futebol profissional. Quando o futebol chega ao Brasil, no final do século XIX, e até o final da segunda década, até o começo da década de 20, o futebol era ainda um esporte elitizado. Ele só se populariza, só ganha a grande massa na década de 20, com a criação de clubes, né, esportivos. E na década de 30, sobretudo a partir de 33, o futebol se profissionaliza. E nós estamos assistindo justamente isso, né, hoje, de forma muito mais, eu diria, evidente do que se fôssemos recuar à década de 30. Nós percebemos hoje que o futebol se tornou um grande negócio, um grande espetáculo, ou seja, uma exibição, né? Quando o futebol deixa de ser um esporte para se transformar num jogo,
ele se transforma em mera competição. Perde-se o lúdico do futebol. O lúdico é o elemento, né, de socialização, de confraternização, que nos liga ou que nos permite interagir com os outros indivíduos, né? Com os indivíduos que pensam e que agem diferentemente. A filosofia, porque tem uma ética esportiva, ou seja, a ética esportiva, ou ela tem fundamentos filosóficos, ou ela não tem legitimidade. Então, a filosofia do esporte, a filosofia do futebol, propõe, sobretudo, uma ética esportiva. E uma ética esportiva diz respeito ao conceito de ser humano, de vida humana, de sociedade. Então, a questão que nós deveríamos colocar aqui como objeto para a nossa discussão seria justamente esta, né? Em que sentido o futebol promove a sociabilidade? Em que sentido o futebol é um elemento de integração social? A filosofia quer saber qual é o significado do futebol para a sociedade, no caso aqui, a sociedade brasileira. Mas retornando ao conceito de futebol amador e de futebol, aos conceitos de futebol amador e de futebol profissional. O futebol amador, como o nome sugere, é daquele que joga por amor à camisa. Ou seja, joga por gratuidade, por prazer, por deleite, por hobby, né? Porque busca no futebol a socialização e, ao mesmo tempo, o bem-estar, a saúde, digamos assim. Esse futebol amador está em declínio na sociedade brasileira. Em declínio porque não se vê mais, ou é muito raro se ver crianças, jovens, né, ou adolescentes, mesmo adultos, praticando futebol, seja na rua, na praia, em clubes, em campos de várzea, né? O futebol amador está escasseando, né? Ao passo que o futebol profissional, que se tornou, digamos assim, um meio de vida, né, tem se afirmado no Brasil e está transformando, né, a maior parte da sociedade numa massa de torcedores. Eu lembro aqui de um autor italiano chamado Umberto Eco, que diz o seguinte, que os torcedores não passam, né, de voyeurs. Quem é o voyeur? O voyeur é alguém que observa, que assiste à distância, que não participa, no caso do futebol, do jogo de futebol. Ele liga a televisão, ele assiste o jogo, mas ele não é um praticante, um participante do jogo. Mas ele sente prazer, né, em assistir, digamos assim, ao seu time, ao time do seu coração. Então, o bom do futebol não é o futebol profissional. É o futebol amador, porque ele promove não só a saúde, né, mas também, não só a saúde, o bem-estar físico, mental, mas também a integração social, a sociabilização, a socialização dos indivíduos. Ao passo que o futebol profissional é regido por uma lógica mercantil. Se tornou um grande negócio, um grande espetáculo, sobretudo através da grande mídia, que espetaculariza o futebol, né, e transforma, digamos, o futebol numa paixão nacional, né, de maneira que o próprio Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, dizia que quando a seleção brasileira está jogando, é a pátria de chuteiras, né? É como se o futebol fosse um elemento da nossa identidade cultural, da nossa nacionalidade. É como se o futebol
fosse um elemento formador da nossa cultura. Eu fico pensando nisso que o senhor está falando, e que o senhor falou, né? Eu fico pensando em duas coisas. Primeiro, questões assim que eu já até disse, né? Eu não sou muito assim apaixonado por torcer. Também não sou um grande, não sinto muito amor aí pelo jogar. Eu não sou muito bom, mas eu tenho vários amigos que assim fazem, né? Jogam e gostam. Mas eu me lembrei agora eu me lembrei agora da Copa de 98. Não sei se o senhor lembra, Sim. mas na Copa de 98 ainda, eu posso estar enganado, mas ainda parece que nesse momento a gente tinha ainda esse amor pelo Brasil pelo time, e os jogadores também sentiam isso. Parece que tinham essa vontade de vencer, não pelo prêmio, pelo status, pelo dinheiro, pela fama. Que depois, eu acho que depois já 2002, a gente já tem meio que um declínio. E hoje a gente já, eu penso, né, talvez eu esteja enganado, não sei o que o senhor vê sobre isso, mas que a gente já está numa situação de totalmente assim, o futebol tornou-se isso que o senhor disse, né? Apenas um produto do capitalismo, onde você tem muita ascensão. E aí eu fico vendo isso em relação aos jovens, às crianças, aos meninos, né? As meninas também. Agora está dando uma relevância maior. Mas para os meninos, né? Você vê que quem que os meninos querem ser? O grande, né? A maioria dos meninos falam, ah, quero ser igual o jogador fulano, quero ser igual aquele jogador. Mas não é só pela capacidade que ele tem, né? De talvez ser uma pessoa boa na sociedade, mas por quê? Porque é a pessoa que vai ter muito poder, muito status, muita fama, muito dinheiro, muito glamour, né? Não é por acaso que a gente vê, por exemplo, países pobres que a criança vai lá e coloca, né, o número do fulano ou a marca na camiseta para representar como se a pessoa consiga, né, aquele desejo, aquele sonho que ela quer, que ela tem. Então isso me levou a pensar como que a gente poderia, né, tentar entender essa lógica aí, né, essa acho que uma construção, né, que se dá a essa realidade que nós vivemos hoje. É uma coisa até difícil, né? Você pegar falar, né, pegar para essas crianças, para os jovens, não é todo mundo que vai jogar, não é todo mundo que vai chegar nesse ponto. Mas você pode ser um atleta, né? Meu filho, por exemplo, até brinco, perto da minha casa tem um campo de futebol que é uma escolinha. E ele tem 2 anos. A gente passa lá, toda vez que a gente passa lá, ele fala assim: eu quero jogar ali, tá? Ele fala, eu vou jogar ali. Eu falo, vai. Mas eu já tenho claro em minha cabeça, sem essa de que, quer jogar para se tornar um jogador, né? Jogar para jogar fazer um esporte, para correr, para se enturmar contra as crianças, né? Mas se tem muito essa ideia, né? Que o meu filho vai ser jogador por esse glamour que se tem, por esse status que se construiu. Isso é um problema, né, professor, para o futebol em relação a. O futebol no Brasil, ele se tornou de verdade, ou na verdade, uma paixão nacional, né? Ele é um esporte popular, certamente o esporte mais popular. Ele ganhou as massas, né? Agora, como eu disse há pouco, infelizmente, não são todas as crianças que despertaram ou que despertam para o futebol, como, por exemplo, na década de 70 e mesmo na década de 80. Nós temos um declínio em relação a isso, né? A prática amadora do futebol. O amadorismo, né, está se dando lugar ao profissionalismo. Isso é um problema, né? Porque o futebol, como disse há pouco, né, ele tem esse elemento lúdico de integração social e de promoção da saúde, né? Transformado apenas em jogo, ou então em competição, em espetáculo midiático, né? O futebol deixa de ser um esporte, deixa de promover a saúde e a integração da sociedade, servindo, portanto, para outros fins. Então, o futebol tem, a meu ver, ou deveria ter um papel político. Na verdade, o futebol não é apolítico. Ele deveria ter um papel político. Mas, infelizmente, há uma despolitização do futebol no Brasil. No capitalismo, é muito evidente que o jogo de futebol
é um negócio rentável, o jogo do futebol profissional. Veja, por exemplo, os contratos de publicidade, né, os investidores, né, os patrocínios, né, somados esses valores, né, nós vamos perceber que estarão na ordem de bilhões de reais, né, de modo que distanciam muito dos valores recebidos pelos serviços, pelos trabalhos do homem comum, né? O salário, muitas vezes, de um jogador profissional é alguma coisa assintosa, chega a ofender, digamos assim, a grande massa de trabalhadores do Brasil. Mas o futebol também, quando deixa de ser um esporte amador, ele se transforma também, digamos assim, numa forma de trabalho, num modo de trabalho, num meio de vida, né? Os jogadores são comercializados. Como dizia Marx, na sociedade capitalista, tudo se transformou em mercadoria. Então, o próprio jogador de futebol, ele é visto como uma mercadoria. De tal maneira que nós falamos em mercado, ou falamos do mercado da bola, né? Quer dizer, das trocas que são feitas, né, das transações comerciais, né, dos valores implicados nas negociações, nas compras, nas vendas, nos empréstimos de jogadores. Mas eu queria dizer que o futebol, ele também tem um elemento de resistência. Ele também pode servir de um instrumento de resistência. Embora seja mais perceptível o fato de que o futebol, transformado em espetáculo, tenha servido mais como instrumento de alienação política. Ah, sim. Como instrumento de dominação das massas. Veja, por exemplo, que muitos torcedores nos estádios de futebol, eles acabam por fazendo do momento de observação do seu time contra um adversário um momento de extravasamento das emoções negativas. Essa energia negativa que poderia ser canalizada para reivindicações políticas, elas são extravasadas em campo, né, muitas vezes insultando jogadores, juízes, né, de tal maneira que o futebol se presta para incensar as massas, né? Eu diria que ele serve como um anestésico social, para anestesiar as consciências, né, das pessoas. Assim como, por exemplo, a bebida alcoólica, né? Muitas vezes também a religião pode ser um anestésico. Sim. Ser um instrumento de alienação, de manipulação das consciências. O futebol se presta a isso. O que ocorreu, por exemplo, no regime militar. O futebol foi transformado, futebol profissional, né? E a nossa seleção, num instrumento de propaganda política, e de controle e de censura. Agora, nos anos 80, no Brasil, nós tivemos também um outro episódio, digamos assim, que nos deixou um legado, que foi a chamada democracia corintiana, né? Todo mundo lembra do grande jogador que foi Sócrates. Nós temos aqui hoje, para nossa lembrança, o Sócrates da filosofia, O doutor Sócrates. que jogava com ideias, o doutor Sócrates, né? Que era médico, né? Que jogava futebol, que jogava bola, né? E que era, na verdade, um grande jogador. Mas, ao mesmo tempo, a democracia corintiana, né? E veja que eu estou falando isso sem ser corintiano. Eu sou torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Ah, o senhor é gremista, olha aí. Não poderia deixar de declarar, né? Agora, vale aqui observar o ensinamento, o legado, a lição da democracia corintiana, dessa gestão democrática e
participativa que possibilitava aos jogadores serem mais do que jogadores, a participarem da gestão administrativa, até financeira, do clube. E, ao mesmo tempo, assegurando a liberdade e a livre expressão de suas ideias e de seu posicionamento político. Nós temos, eu diria, algumas repercussões ainda da democracia corintiana em alguns ex-atletas profissionais, né, no Brasil. Este é, por exemplo, o caso do Casagrande. Né? Sim. Como ele se contrapôs, por exemplo, ao risco que nós corríamos, à ameaça, né, iminente da deflagração de um golpe militar recentemente no Brasil. Né? Mas não é o caso apenas de Casagrande, de outros jogadores que têm, de fato, um posicionamento político muito claro em defesa da democracia, né, ou dos valores democráticos. Agora, para além desse instrumento de manipulação das massas, né, de anestesiamento das consciências, que serve para desviar a atenção para aquilo que é importante do ponto de vista político, né, na sociedade brasileira, nós podemos dizer também que o futebol profissional tem servido, né, embora seja algo de proporção muito menor, de instrumento de resistência, né, e de combate, né, contra preconceitos de toda a ordem, né, sobretudo o preconceito racial. Veja, por exemplo, o caso de dois times de futebol, né, o Barcelona, né, um time que se contrapôs, né, um time, seus dirigentes e jogadores se opuseram, né, ao regime militar da época. Veja o caso do posicionamento do Bayern de Munique. Né, ou seja, são exemplos de que é possível fazer do futebol um instrumento de luta política. Um instrumento, quer dizer, um espaço de manifestação, de expressão e de protesto contra preconceitos e contra a desigualdade social, contra a violação dos direitos humanos, que é algo, por sinal, recorrente no futebol, mundo afora. Né? Então, o futebol também pode ser, digamos, um instrumento de conscientização, de politização ou de educação política. É uma pena que, transformado em espetáculo midiático, o futebol serve muito mais para incensar as massas do que para esclarecê-las. Né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, mas eu acho que o senhor já até respondeu, né? Porque eu tenho grupos de amigos no WhatsApp e quase diariamente, né, existe ali umas discussões em relação a futebol, né, e aquelas coisas que a gente já está acostumado. Mas quando eu levanto ali alguma discussão política, a grande parte deles fala, não vamos ficar discutindo isso, não vamos ficar falando sobre isso, né? Então, parece que, a minha pergunta é justamente essa, né? Parece que a gente tende a ter mais interesse ou pensar mais no futebol e menos na política. Mas por que será, né, que as pessoas elas acabam tendo essa análise de que né, o futebol é uma coisa, a política é outra? Ou por que parece que desperta mais esse desejo pela discussão e acalorada do futebol e quase nada, né? Eu falo isso com as pessoas próximas de nós, né? Às vezes na família a gente normalmente tem, e às vezes na família a gente tende a discutir política ou pensamentos políticos e sempre dá muito questionamento ou as pessoas nem querem, né? Eu não quero falar sobre isso. O senhor já falou sobre isso, mas por que será que é assim? Por que será que as pessoas agem dessa maneira? Veja bem, a política desperta menos interesse, como você tem dito, que o futebol. O futebol mobiliza uma massa muito maior de pessoas, não só o futebol.
Veja o caso, por exemplo, de eventos, né, musicais, né? Reúne uma multidão maior de pessoas do que eventos políticos. Mas eu gostaria, antes de responder essa questão, de dar um passo atrás e lembrar, por exemplo, que a África do Sul, né, esse país sul-africano, foi excluído de competições internacionais em razão do seu regime de apartheid social de 1948 a 1994. Ou seja, as entidades futebolísticas, né, repreenderam, né, censuraram a África do Sul em razão, né, de sua segregação racial. Então veja que o futebol também é um instrumento de conscientização, pode ser um instrumento de conscientização. Eu lembro aqui de um autor, de outro autor, que diz o seguinte, né, Eric Hobsbawm, né, um grande historiador inglês, que diz o seguinte, que o futebol é, na verdade, uma religião laica ou leiga, né, secular, para a classe trabalhadora. Ou seja, na direção contrária, nós podemos dizer que o futebol também é não só um instrumento de manipulação, mas também um instrumento de emancipação política, né, quando não de emancipação humana, né? Agora, é preciso retornar à questão anterior. Por que o futebol ele desperta mais interesse no povo brasileiro, né, que a política? Veja bem, a política diz respeito àquilo que é comum aos brasileiros, ao bem comum, aquilo que é do interesse de todos. Então, é desejável, do ponto de vista da mídia, né, porque nós retornamos assim para a questão anterior, na verdade, é desejável que as pessoas, né, tenham pouco interesse pela política. Isto é, por aquilo que de fato importa na vida real, concreta das pessoas. Mobilizando, ou melhor dizendo, desviando a atenção da grande massa do povo brasileiro para o futebol, né, o questionamento acerca da prática política, do fazer político nacional, né, fica liberado. Uhum. Então, ao que parece, faz parte desta ideologia, né, eu diria, promovida, né, pela mídia. A grande mídia é esse braço operacional dessa ideologia. Então o futebol tem uma função ideológica, afastar as pessoas da realidade. Olha. Isto é, daquilo que realmente importa no dia a dia. Afastar as pessoas dos problemas reais, né? Aliená-las. Né? Eis a função que o futebol cumpre quando se transforma em espetáculo. Né? Então as pessoas são despertadas muito mais para o futebol, estimuladas muito mais para o futebol, porque o futebol também, além de ser esse instrumento de manipulação das nossas consciências, o futebol ele fragmenta a sociedade. Na política eu tenho que buscar aquilo que, como disse há pouco, que interessa a todos. Então a ideia de nação, de nacionalidade, de identidade, de interesse nacional deve prevalecer, quer dizer, deve estar acima dos meus interesses, individuais ou particulares. Agora, no caso do futebol, não. Os meus sentimentos, eles têm lugar e vazão. Então a sociedade sofre uma fragmentação. Na política, nós teríamos a possibilidade de construir uma unidade nacional. A ideia de povo, que no Brasil ainda não está consolidada, já foi por muitos teóricos, né, estudiosos, né, denunciada. A ideia de povo brasileiro, né, de nação, não está ainda consolidada.
nós não temos um projeto comum. O futebol, né, fragmenta através das torcidas, dos sentimentos, das cores dos times, fragmenta a sociedade. As pessoas agem movidas por sentimentos, sobretudo no final de semana. Sim. Sobretudo. Por quê? Porque é o período em que as pessoas estão descansando, recobrando suas forças para retornarem, né, à dura jornada de trabalho, né, que vai se iniciar já na segunda-feira. Então, o futebol exerce um papel ideológico de distanciar as pessoas, né, dos seus problemas reais. É como se fosse uma espécie de anestésico ou de escape da realidade, de fuga da realidade, né? Olha aí. Bom, já estamos aqui caminhando acho que para a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, sobre a ótica filosófica, né? Quais são os maiores problemas e os desafios do futebol brasileiro na atualidade? É uma pergunta... Essa é uma pergunta complexa, eu diria que merece, ou mereceria, talvez ainda um outro vídeo, né? Só esta questão, dada a sua enorme complexidade, né? Mas eu gostaria de apontar aqui alguns elementos importantes na minha análise, né? Nós temos no Brasil alguns problemas que afetam diretamente o futebol profissional. Veja, por exemplo, que o futebol arte, né, que tem um valor estético, né? Quem que não lembra das jogadas, né, de Garrincha, de Pelé, de Didi, né, de Leônidas, né? Quem que não lembra desses grandes atletas, né, que marcaram a história do futebol brasileiro? Mas esse futebol está em decadência. O futebol brasileiro, que era desde as suas origens históricas, né, e sociais, um futebol arte, era assim definido e assim também visto lá no exterior, né, sobretudo a partir da Copa de 58, né, na Suécia, né, em que o Brasil sai vitorioso. O futebol arte veio perdendo espaço, né? E nós passamos então a exportar os atletas, né? Sobretudo para a Europa, agora não só para a Europa, né? Para o Oriente Médio também, né? Mais, né? Ou até para a Ásia, mas sobretudo ainda para a Europa, mas não só o Brasil, né? Os grandes países, os países que têm uma tradição futebolística na América Latina, né? Uma maior tradição futebolística, exporta seus atletas para os grandes clubes, né? Grandes clubes que são grandes empresas europeias, né? Muitas vezes financiadas, né, por empresas de petróleo, né? Nós temos então esse problema, o declínio da qualidade do futebol brasileiro. Nós exportamos os atletas, quer dizer, exportamos os artistas, né, ao invés de exportarmos a arte, de modo que perdemos em qualidade. Esse é um problema. Então, o futebol, eu diria, de resultado, futebol técnico, de resultado, ele está substituindo o futebol de desempenho, de performance. Mais importante não é jogar bonito, não é a criação de uma jogada com elementos estéticos, né? Porque o futebol arte, né, enquanto criação artística, tem a ver com o belo, né? Um drible, uma jogada ensaiada, né? Tudo isso faz parte do futebol arte. Esse futebol está perdendo espaço para o futebol força, para o futebol, como eu disse, técnico. Né? Futebol de resultados. Mas importa é fazer gol. Nem que seja de qualquer jeito. Né? O resultado é o que importa. Por quê? Porque
as competições futebolísticas, né, envolvem um montante enorme de dinheiro, né? Não são só taças e troféus, né? Existe também uma quantidade enorme de dinheiro em prêmio, né? Então há uma disputa, né, entre as grandes equipes que chegam ao final de um certame ou de um torneio. Esse é o primeiro elemento que merece uma análise mais aprofundada, a meu ver, né? Nós estamos perdendo em qualidade, né? Quer dizer, os nossos jogadores se tornaram, infelizmente, né, produtos de exportação. Não é apenas a soja ou o café que são produtos, né, de exportação. Nossos jogadores, quer dizer, os grandes jogadores, os grandes talentos, né, as grandes virtuosas do futebol estão saindo do Brasil. Isso, por um lado, sem dúvida, é bom para o próprio indivíduo, porque ele vai ganhar autonomia financeira. E, por outro lado, alivia os cofres, digamos assim, dos clubes de futebol aqui dentro. Mas esse é um problema para o Brasil, né? Porque uma seleção, né, precisa também, uma seleção, quer dizer, um scratch nacional precisa se entrosar para poder disputar uma Copa do Mundo. Mas, além disso, nós perdemos qualidade, quer dizer, em qualidade, para os nossos torneios nacionais, né? Então nós não temos mais grandes craques jogando no Brasil. Os grandes craques estão na Europa. Havia uma época que os grandes craques finalizavam suas carreiras na Europa. Agora não, eles começam na Europa, os grandes craques brasileiros, e finalizam no Brasil. É, verdade. Se aposentam, né, no Brasil, qualquer time aí. No finalzinho da carreira, eles parecem reconhecer... Voltam à paixão. Daí. Reconhecer que tem algum dever, né, retornar ao país de origem, ao clube de origem. Mas eu queria, não sei, a menos que você tenha uma outra questão, eu queria colocar outros problemas, né? Além dessa exportação dos jogadores. Claro, pode ficar à vontade. Nós temos um outro problema, que, ao meu ver, que diz respeito ao fato de que muitos técnicos e muitos dirigentes de futebol têm uma leitura do futebol apenas do ponto de vista técnico ou administrativo. Eu diria que a técnica não explica o futebol. O futebol é um fenômeno mais complexo. Não é uma questão puramente de esquematização ou de desenho tático. Não. O futebol é um fenômeno cultural que transcende a técnica. A técnica diz respeito ao esquema de jogo dentro das 4 linhas. Mas o futebol é algo da alma do povo brasileiro. Faz parte da nossa cultura. Está integrado como elemento da cultura, né? Então é preciso que os dirigentes e mesmo os técnicos de futebol tenham uma leitura, uma compreensão um pouco mais ampla. Eu diria que falta, então, uma formação política, uma formação cultural nos nossos atletas, né? E também nos nossos técnicos e dirigentes. A gente percebe isso nas entrevistas. Isso é muito claro e evidente. Além disso, do ponto de vista, eu diria agora mais específico, do ponto de vista tático, os nossos técnicos, os técnicos do Brasil, eles, via de regra, né, têm uma grande rigidez tática. Eles não mudam facilmente de esquema tático. Isso significa dizer que eles não têm flexibilidade mental. Eles não têm uma formação mais aprofundada, né, do ponto de vista do futebol. No Brasil nós não temos ainda uma academia do futebol em sentido pleno, né? O futebol não foi ainda estudado suficientemente pela universidade, como por exemplo em Portugal. Então, nós temos, eu diria, alguns problemas
que atinge diretamente o futebol, que são causados pelo futebol, outros são causados pela mídia e por interesses econômicos, e outros que têm origem cultural, histórica e social, né? Agora, de um modo geral, o futebol é um assunto que interessa a todos nós, porque de alguma maneira vai, eu diria, atingir a nossa vida, né? Enquanto o senhor falava, eu me lembrei agora da Copa do 7-1, 2014. 2014, mas que acredito que isso ficou muito evidente, né? Que a Alemanha, naquela ocasião, claro que tinha muito futebol, mas mais do que isso, né? Eles tinham toda uma preparação nos anos anteriores, eles desenvolveram muitas... eu não sei se eu estou enganado, né? Mas me parece que eles tinham envolvido muito mais essa questão do futebol com o país, com as bases, fortaleceu as bases. E a gente via até nas entrevistas dos jogadores da Alemanha, né? Parece que eles estavam muito acima dessa discussão apenas do jogo, né? Eles estavam muito acima, eles estavam muito mais... Né? Que na verdade, o que me parece é que a gente tem vivido no Brasil muito isso que o senhor falou, né? É sempre quem que vai fazer o gol para ganhar, quem que vai ser a bola de ouro, quem é o que vai ser o astro do jogo, né? Quem é aquele que vai... O artilheiro. O artilheiro. Então, assim, é uma coisa muito pequena, porque o futebol ele é muito mais amplo nessa questão do coletivo, da questão da sociedade que o senhor tanto apresentou aqui. Então, me lembrei dessa situação que, como eu disse, eu não sou eu confesso, eu falo, me perguntam assim, qual time que você torce? Eu falo sempre Corinthians. Mas eu sei, eu acho que ainda tá o goleiro do Corinthians, que era o Cássio. Só. Continua. Então continua. Porque eu confesso que eu não sou bom entendedor e bom jogador de futebol. Então cada um tem, né, uma habilidade. Sem dúvida. Mas se me permite ainda acrescentar um outro elemento que do ponto de vista filosófico, eu acho que vale a pena aqui notar, que diz respeito à situação do futebol no Brasil. Um elemento do ponto de vista da análise filosófica, mas também da análise sociológica, né? O que nós observamos, por exemplo, é que os clubes, né, não disputam campeonatos no Brasil em igualdade de condições, né? O empresariamento dos clubes, quer dizer, a transformação dos clubes em empresas, a partir da Lei Pelé, né, 98, se não me falha a memória, depois agora a SAF, né, a implementação dessa lei, permite que os clubes, né, de fato se transformem em empresas, né? Ora, uma empresa visa o lucro, acima de tudo, né? Ela precisa ser superavitária, né? Ao invés de deficitária, né? Então, há um problema que eu diria, estrutural no Brasil. Os clubes, porque são empresas, né? Agora com muito mais evidência ainda, não competem em igualdade de condições. Os clubes que têm, digamos assim, um aporte financeiro maior conseguem contratar melhores jogadores. Então é evidente que alguns clubes já saem, ou melhor, já iniciam um torneio, né, com vantagens inúmeras sobre outros clubes, né, que não têm o mesmo orçamento financeiro, né, as mesmas condições financeiras, né. Então, aquela velha ideia que foi difundida pelo antropólogo Roberto da Mata, né, naquela obra A Casa e a Rua, né, em que ele diz que o futebol suspende temporariamente as desigualdades sociais, porque lá no estádio todo mundo, quer dizer, os jogadores devem obedecer às mesmas regras, né, devem cumprir, digamos, cumprir com os seus deveres, com as suas obrigações. Isso não é bem verdade, né? Essa suspensão das desigualdades sociais não ocorre. Isso, no meu entender, é falso. Então, essa ideia, ou essa tese do Roberto da Mata fica aqui comprometida, né?
uma vez que os fatos revelam exatamente o contrário, que os times, né, que os grandes clubes ao menos, eles competem em vantagem sobre os clubes que são menos favorecidos do ponto de vista financeiro. Os grandes clubes não competem em igualdade de condições, né, em relação aos outros, né. Os pequenos clubes, dizendo assim, que eles começam o campeonato em desvantagem, né, em relação aos grandes clubes. O que denota que há, sim, uma lógica mercantil que rege o futebol no Brasil e mundo afora, né? Bem, imagino que seria isso. Futebol é um assunto apaixonante, poderia, sem dúvida, nos ocupar por mais tempo, mas eu tenho a impressão que para esse bate-bola já foi o suficiente. Eu agradeço, que foi muito esclarecedor e muito para mim, né, que não sou um bom entendedor. Aprendi muito aqui. Acredito que você que acompanhou a gente aqui até esse momento do vídeo, se você gostou, peço para você deixar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E terminamos assim, professor. Agradeço aí a sua apresentação aqui sobre o futebol, essa reflexão aqui tão rica pra gente. Confesso que a relação entre futebol e filosofia ainda é pouco explorada, ao menos no Brasil. Nós precisamos de maiores estudos, né, maiores discussões, reflexões. Mas esse foi um pontapé inicial na discussão, para usar aqui uma terminologia futebolística. Então, beleza. Valeu. Até mais, então. Até mais.